podcast Papo de Clínica, tudo que um bom médico precisa ouvir. Fala galera do podcast do Papo de Clínica, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast. Eu sou Rafael Franco, sou médico oncologista, fiz clínica e oncologia na USP São Paulo e estou aqui hoje com dois convidados ilustres, a Bia e o Igor. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Dois clinicões aí de peso. Se apresenta aí para nossa audiência, turma. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Bia, eu sou médica, sou clínica, fiz clínica lá na Unicamp. Legal. Eu me formei lá na Federal do Paraná, depois passei direto para residência, fiz os 2 anos e agora trabalho aqui na Medway no time da clínica médica. Oi, galera, meu nome é Igor, eu sou médico formado pela Universidade do Estado do Pará e clínico formado pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Vocês já me conhecem também no Instagram do Papo de Clínica e aqui no podcast estou sendo um dos hosts. E eu também, enfim, fiz que nem a Bia, fiz clínica direto, trabalho hoje principalmente com UTI e aqui na Medway, enfim, em conjunto com o pessoal do Papo de Clínica também. Muito bem, pessoal. E muito importante lembrar, né, você que está nos ouvindo, a Medway, com certeza hoje no Brasil o melhor preparatório para residência médica, tá? Tanto para o R1 quanto para o R3, né? Tanto que eu e o Igor como professor de R3, Bia também é professora do R1, né, Bia? Sim, dou algumas coisinhas do R1 e ajudo muito no R3. Né? Ajuda muito no R3, ajuda demais no R3. A Bia é muitas vezes a grande responsável pelos bastidores lá do nosso curso. E hoje nós temos um tema muito bacana para conversar, que é exatamente a questão da clínica médica. E se eu quiser parar na clínica médica? Né? Infelizmente, a gente sabe que para os leigos existe uma visão muito deturpada do clínico. Né? Na verdade, o público leigo tende a chamar de clínico o médico generalista. E a gente sabe, né? O recém-formado. Né? E a gente sabe que o clínico ele é um subespecialista. Né? O especialista em clínica médica ele faz a sua residência. E eu acho que o grande ponto do nosso episódio hoje é discutir exatamente esta especialidade. A gente tende a encarar a clínica médica como um momento transitório ali, né? Até você chegar na cardio, na endócrino, na gastro, mas hoje em dia, cada vez mais, nós vemos pessoas que têm optado por permanecer como clínicos. E é exatamente o caso de vocês, e eu queria que vocês compartilhassem hoje um pouco dessa experiência. Eu queria começar perguntando para você, Bia, em seguida logo para o Igor. Uhum. De onde veio a sua escolha de parar na clínica médica? Eu acho que assim, quando a gente faz a faculdade, a gente é muito ensinado que a gente deve terminar a faculdade, fazer um R1, um R2 e já seguir como especialista e afunilando sempre cada vez mais. Ninguém fala pra gente que tudo bem se você parar em alguma residência e que tem muito caminho para isso, né? As portas estão muito abertas. E quando eu comecei a clínica médica, eu me deparava sempre com a grande dúvida, tá? E o que eu vou fazer depois no meu R+? Porque o que acontecia? Eu fazia os rodízios e eu gostava de tudo. Uhum. Então, eu pensei em ser cardio, eu pensei em ser hemato, eu pensei em ser endócrino, só não pensei em ser onco. Porque não é pra mim. Sim. Mas eu fiz a minha residência em 2020, 21 e 22, né? Bem na pandemia. Então, eu terminei a residência extremamente cansada e sem saber que rumo seguir. Eu tava muito na dúvida no final entre néfro e endócrino, bem diferentes uma da outra. Mas aí eu resolvi parar, então, 1 ano pra trabalhar, juntar um dinheiro e até mesmo descansar. E aí eu vi que realmente tinha um mercado para clínico muito grande. Comecei a trabalhar em UTI, comecei a trabalhar em ambulatório, comecei a trabalhar como horizontal de enfermaria. Então era um pouco de cada coisa, era bem diversificado. E aí me chamavam sempre para falar, olha, a gente está precisando de hospitalista, você não quer estruturar um serviço de hospitalista aqui? Tem essa enfermaria de clínica que não tem horizontal, você não quer passar visita com os residentes? E aí comecei a ver que tem esse mercado à disposição, principalmente no meio hospitalar, que não é desbravado.
e que falta profissional qualificado. Porque o que acontece? Muitas das vezes é o recém-formado que vai dar aquele plantão e que não tem uma estrutura por trás. Sim. E também começou a abrir as portas do ponto de vista ambulatorial para mim. Eu comecei a ver que precisa daquele médico que eu não sei o que eu tenho e não sei quem eu procuro, para onde eu vou. Ou aquele médico que te olhe por inteiro, que trate a tua pressão alta, com o teu diabetes, com a tua insuficiência cardíaca. Você não precisa ficar migrando Sim, do cardio pro endócrino e causando aquela confusão de prescrição, enfim. Ninguém te olhe como uma coisa só, né? E aí eu fui vendo cada vez mais que aquilo se encaixava muito no que eu gostaria de ser também, já que eu gostava de tudo, entre aspas. E fui me preenchendo. Aquela decisão de ser de tudo um pouco foi realmente fazendo sentido pra mim. E eu fui continuando até que eu não parei mais. E no meio do caminho surgiu a Medway, que também foi algo muito inesperado na minha vida, um caminho totalmente novo, que eu não tive nenhum contato durante a faculdade e a residência. E também foi me encantando por isso. E ter feito a clínica médica, com certeza, fez com que eu entrasse e permanecesse aqui dentro e ganhasse também meu espaço, né? Então, acho que a educação médica também, aliado à clínica, claro, foi um outro caminho que eu não fazia noção que existia, mas que também tá fazendo muito sentido pra mim. Legal. Acho que é isso. Pra mim, a questão de ser clínico, tipo, pro resto da vida, entre aspas, parar na clínica médica, foi uma decisão que foi muito natural. Acho que ela foi, assim, rápida para ser tomada, talvez um pouco mais demorada para eu aceitar, né, e efetivamente levar isso à frente, mas, assim, já no início do R2, eu já me peguei num ponto que eu ficava assim, ok, eu não me vejo fazendo nenhuma das subespecialidades que eu vejo aqui na clínica médica para o resto da minha vida. Assim como a Bia, eu gosto de, enfim, várias coisas de várias especialidades e especificamente nenhuma delas, enfim, como um todo. E aí cheguei num ponto em que eu parei para refletir também sobre a medicina na minha vida, certo? A gente tem muita impressão não, é uma realidade. Medicina, em relação a outras profissões, é uma profissão muito longeva. Tá? A gente já conversou sobre isso aqui no podcast, fora, mas é uma profissão que as pessoas começam a exercer. No meu caso, por exemplo, com 22, 23 anos, e às vezes elas vão exercer até os seus 70, 75 anos. E isso é uma coisa que, pessoalmente, eu não quero fazer. Eu não me vejo fazendo isso pro resto da minha vida. Pretendo, sim, ser médico até os meus 35, 40, 45 anos, talvez, mas depois disso eu tenho outras vontades. E aí, somando, eu não me identificar muito com nenhuma das especialidades, eu gostar muito de ser clínico. E 2, eu ter essa perspectiva que eu não quero desprender, assim, mais 2, 3, 4, 5, 6 anos desse tempo que eu mesmo quero limitar na medicina, não fazia sentido eu querer fazer fazer 2 anos de cardio, 2 anos de eco, 2 anos de, enfim, 3 anos de hemodinâmica ou qualquer coisa assim. Então foi uma escolha que foi natural. Eu acho que a formação de clínico, como você falou, foi fundamental para eu conseguir, assim, trabalhar nos locais que eu trabalho, e fundamental para eu conseguir vislumbrar, fazer uma escolha desse tipo, entende? Muito bacana. E uma coisa que eu acho que é interessante, que as pessoas não têm, muitos dos colegas que estão nos ouvindo, né? A gente sabe que tem muito aluno e tem muito até residente de clínica, que se você for parar para pensar, o que é um especialista em clínica médica? E eu sou clínico também, né? Sou oncologista, mas para ser oncologista a gente não vai esquecer disso, né? Qualquer especialista é clínico, isso, né? Exatamente. E eu lembro demais que uma das coisas que a gente mais escutava na residência de clínica lá na USP é a briga pela definição do que é um clínico. Porque a maioria das residências de clínica médica do Brasil, eles formam o clínico como o pré-requisito, né? Como um pré-requisito. E assim, o que é um clínico? Como é que é a formação do clínico?
ele roda um pouquinho na nefro, ele roda um pouquinho na cardio, ele roda um pouquinho na pneu. E lá na residência de clínica, a gente ouvia muito que a residência de clínica médica não é um potpourri de especialidades. A gente escutava que, primeiro de tudo, o clínico tem que saber o que ele é. E o que é o clínico? O clínico, ele é o especialista generalista da atenção secundária e terciária. Isto é o clínico. Então, o clínico, ele é o indivíduo que é especialista no atendimento de adultos em 4 cenários. Urgência e emergência, UTI, enfermaria e ambulatório. A formação do clínico é esta. Sim. Então, olha que coisa maravilhosa. A quantidade de cenários que você é treinado para exercer. Uhum. Né? E do ponto de vista, eu vejo que a gente tem uma demanda crescente em consultório. Se for uma pessoa que tem, por exemplo, o Igor, ele é um cara que tem um perfil de médico de hospital, de urgência, emergência, UTI. Já talvez a Bia tenha mais um perfil de médica de ambulatório, não sei, eu gosto mais. Não tenha tanta aversão ao ambulatório como o Igor tem. Sim, né? Que eu não suporto. O Igor não gosta de ambulatório. Mas veja que ter a formação de clínica permite a eles a escolha, a né? escolha. Sim. Exatamente. E se um dia a Bia encher o saco do ambulatório e quiser dar plantão, ela vai dar. E se ela encher o saco do hospital e quiser ir para o ambulatório, ela vai. Com certeza. Isso é muito, muito bacana. E aí eu pergunto para vocês, hoje, no mercado de trabalho, vocês já enxergam que não ter a residência de clínica médica limita você para atuar? Como é que foi essa experiência de vocês? Cara, essa pergunta é a pergunta que eu acho que é chave para qualquer pessoa assim que pensa em não fazer residência, talvez. Em não fazer residência, que quer assim cuidar bem dos seus pacientes como assim, uma enfermaria, alguma coisa, um ambulatório. Até no pronto-socorro, na UPA, né? Com certeza. Eu estava conversando com uma colega recentemente, e uma colega que está fazendo uma subespecialidade, fez clínica comigo, e ela me disse a seguinte frase: você tem que ter muito culhão para ser clínico, só clínico, entre aspas, só clínico. Porque ela tinha essa insegurança de ter que saber muito de muita coisa. E esse foi um dos motivos que levou ela a procurar alguma subespecialidade. Que ela queria, de qualquer maneira, se enfornar em saber 3%, 2% do que é a medicina e o resto ela poder dizer, não sei. Sim. Caminha para quem sabe, não é comigo. Então, eu acho que te diferencia demais. Eu só virei médico na residência de clínica. Com certeza. Na residência de clínica. Depois que eu saí da faculdade, os 2 anos que eu passei na Santa Casa, e eu imagino que a Bia, os 2 anos que ela passou na Unicamp, foi um crescimento exponencial, seja para condução de paciente de urgência e emergência, de UTI, seja para condução de paciente ambulatorial. E uma coisa assim que eu tenho certeza que o potencial de iatrogenia, o potencial de condutas certas que você toma é absurdamente diferente, e isso te dá, além de você fazer as coisas de maneira diferente, tomar as condutas de maneira diferente, isso te dá segurança, isso te dá respaldo para você tomar essas condutas. E eu acho que isso, sobremaneira, você tem essa experiência, você ter essa experiência é um diferencial enorme, 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 enorme. Não, eu concordo com tudo que você falou. Eu acho que a residência de clínica foi o que me formou médica de verdade, assim, com segurança, com respaldo científico, com responsabilidade. E os 2 anos da residência foram talvez os 2 anos que eu mais cresci, tanto profissionalmente quanto pessoalmente também. Sim. Você ganha uma maturidade gigantesca e, assim, para mim, todo médico que sai da faculdade deveria fazer pelo menos 1 ano de clínica médica. Porque a gente não, infelizmente, a gente não sai da faculdade preparado para atender as queixas gerais por aí, né? A gente vê muito recém-formado fazendo besteira, dando plantão de UTI sem saber nada de nada. É até perigoso. Então, para mim, 1 ano ao menos de clínica médica deveria ser obrigatório para todo mundo. Sim. O 7º ano da medicina ali. Sim. Então, pessoal, uma outra coisa que
e aqui a gente conversando, né? Uma coisa que se confunde muitas vezes é qual que é o limite de atuação do clínico para o especialista. Eu vou introduzir essa pergunta porque eu venho, né? Eu fiz clínica lá Porque na você é especialista, eu né? sou especialista É. e como clínico, na minha formação, eu lembro demais, na residência de clínica do HC, nós temos a gloriosa enfermaria do sexto andar, que é a enfermaria da clínica médica. Uhum. Então, talvez uns 60 leitos, era uma coisa assim muito grande. Que é onde se discute hiponatremia, é Isso. onde se corrige magnésio, é onde você calcula ion gap. É onde você... E aí, essa grande questão é que a tradição da clínica médica do serviço era muito forte, e eu via uma certa resistência dos assistentes de pedir interconsulta, a ponto da gente pulsar nefrite lúpica, da gente fazer coisas assim que eu olhava para aquilo e dizia, Jesus, eu acho que isso aqui era bom reumato, entendeu? E essa é a minha opinião pessoal, mas os caras fazem isso muito bem. Como é que vocês enxergam essa fronteira? Claro que, assim, o oncologista, ele tem uma... Aí, falando da minha especialidade, né? O oncologista, ele tem um certo conforto nesse sentido, porque nunca nenhum endócrino ligou para mim e fez assim, rapaz, esse furacil aqui tá na dose certa, nunca aconteceu, entendeu? Uhum. Agora você pega, por exemplo, uma doença como diabetes ou como uma hipertensão arterial, que o clínico ele tem condição de discutir, o cardiologista ele tem condição, o endócrino ele tem condição, o nefro ele tem condição. Como é que vocês veem isso? O limite do especialista para o especialista generalista? Difícil, né? Acho que é uma pergunta muito complexa e depende de onde você tá. Se você tá num hospital, se você tá num ambulatório. Eu acho que quando você tá no ambiente ambulatorial e você conhece aquele paciente, vai muito da sua segurança, do teu conhecimento até onde vai o manejo. Acho que o manejo inicial ali, das primeiras linhas de tratamento, o clínico sabe fazer muito bem. Mas a partir do momento que você está vendo que o teu paciente está ficando refratário àquilo, que talvez tenha algo a mais, que você não se sente capacitado tanto de prosseguir a investigação ou até mesmo de tratar, aí sim vale encaminhar para o especialista. Afinal, não é à toa que tem as especialidades, né? Também a gente não pode ter o nosso ego de achar, como clínicos, que a gente vai conduzir e vai saber tudo, porque a gente não vai. Quando você está dentro de um hospital, eu acho que, assim, lá na Unicamp a gente também tem uma enfermaria de clínica médica, e na maioria das vezes a gente vai conduzindo os casos até o ponto de que, epa, não dá mais, vamos chamar a opinião da especialidade, vamos ver se a gente concorda com a opinião deles ou não. Muitas das vezes, os chefes não concordavam com a opinião da especialidade e tomavam a conduta deles, mas pediam a opinião. Então, se tem uma especialidade ali, você também está com dúvida, você não sabe qual é o melhor caminho a ser conduzido, por que não perguntar para quem estudou aquilo mais a fundo, né? Mas... assim como no ambulatório, também as doenças gerais de enfermaria de clínica, acho que o clínico consegue conduzir muito bem. É óbvio que é uma linha muito tênue e varia muito de profissional para profissional, né? Não tem como bater um martelo e falar que vai ser sempre assim. Mas puxando a sardinha para o nosso lado, né? Eu acho que o clínico consegue resolver a maioria das coisas, sim, sem necessidade de encaminhar, né? Total. Eu acho que a função do clínico é ser o médico do paciente. Então, você é a pessoa que está todo dia lá no lado dele, ou que está acompanhando ele no ambulatório há X anos. Você é a pessoa que vai conhecer o paciente, que vai examiná-lo todo dia, que vai estar lá com ele, enfim, mais frequentemente. E aí eu enxergo a função do clínico nesses contextos variados como um coordenador do cuidado. Então... eu tenho um paciente, por exemplo, que tem, sei lá, um câncer de cabeça e pescoço, um SEC de língua, alguma coisa assim. Um paciente que com certeza vai ser acompanhado em algum momento pela equipe da oncologia, em algum momento pela equipe da cirurgia de cabeça e pescoço. Esse paciente, ele não deixa de ser tabagista, ele não deixa de ser diabético hipertenso, ele não deixa, às vezes, de ser ezetilista com uma síndrome de abstinência alcoólica, que são coisas que o especialista, ele muitas vezes... tá capacitado para conduzir, mas que, cara, por vezes, se você saiu
Se você está exercendo a tua especialidade, só a tua especialidade, há 5 anos, 10 anos, 20 anos, você simplesmente não tem mão de conduzir essas coisas. Às vezes você não sabe mais manejar insulina, antihipertensivo, você não sabe conduzir uma abstinência alcoólica. Com certeza. Às vezes o cara que ele fez cardio, ele é hemodinamicista e porventura ele também trabalha com clínica médica ou porventura, sei lá, ele tem um paciente que está internado por qualquer outro motivo, ele talvez não seja a pessoa que vai saber conduzir mais o cirrótico descompensado. Enquanto que o clínico, que trabalha como clínico e exerce a clínica médica, ele ativamente exercita todos esses lados do conhecimento e ele está atuando na coordenação de todo o cuidado desse paciente. Assim, opinião pessoal, assim, isso é realidade em alguns lugares, aqui no Brasil está longe de ser assim, mas, ao meu ver, todo paciente que está internado numa enfermaria, ele tem que ser paciente da clínica médica. E aí, eventualmente, ele é avaliado por outras equipes, tem outras equipes que fazem parte do cuidado dele, outras equipes que veem esse paciente todo dia, mas esse paciente, isso diminui mortalidade, cara. Você ser o paciente que internou por uma fratura de fêmur, ele é paciente essencialmente da ortopedia, Sim. mas ele tem que ser visto por um clínico. O paciente que sei lá, uma apendicite, é um paciente eminentemente cirúrgico. Esse paciente também, com certeza, se beneficia de, em algum momento da internação dele, ser visto por um clínico. Muitas vezes até o paciente, sei lá, da oncologia. O oncologista é um médico que fez clínica médica, mas muitas vezes ele está mais acostumado com cuidado ambulatorial, né? Às vezes se beneficia de não digo um hospitalista, mas uma pessoa que é especialista em medicina interna, em medicina intra-hospitalar, de estar lá também presente no cuidado dele. Eu acho que os limites, eles se conversam dessa maneira. Onde começa o especialista, obviamente nenhum clínico vai dar pitaco em prescrição de quimioterapia do oncologista, em prescrição de quimioterapia da hematologia, em indicação de cirurgia do aparelho digestivo, mas as outras coisas do cuidado do paciente, a gente tem um grau de capacitação e um grau de expertise muito bom para participar da discussão e para fazer a tomada de decisão em conjunto. Mas eu acho que cada vez mais tudo está se encaminhando para isso, né? A gente vê grandes hospitais querendo os médicos clínicos justamente para coordenar esse cuidado de enfermaria, como você bem colocou, né? Sim, diminuir tempo de internação, diminuir efeito adverso. Hoje, pessoal, eu concordo em gênero, número e grau com tudo que vocês falaram. E o meu entendimento é que o modelo ideal de assistência hospitalar, a meu ver, é um hospital em que os principais cenários, eles são dominados pelos seus especialistas generalistas. Então, a UTI é do intensivista. A enfermaria é do clínico. O pronto-socorro é do emergencista. Eu acho que este é o modelo ideal de cuidado e as subespecialidades, elas atuam como interconsultoras. Então, você citou um exemplo, o oncologista. Acontece de um paciente ser internado, ele fica apenas aos cuidados da oncologia. Vou dar um exemplo, o cara tem um câncer com metástase óssea e internou para controle de dor. O oncologista ele vai internar, vai conduzir, vai resolver aquele problema, mas, por exemplo, durante a internação descompensou a glicemia. Durante a internação descompensou o controle pressórico. O oncologista ele não tem interesse, muitas vezes, né? E nem, às vezes, ele não lembra. Não tem prática, não tem prática, né? Putz, vamos rever aqui o controle da insulina. Enfim, a assistência do paciente é pior quando ela fica na mão dos especialistas. No entanto, nós sabemos que o modelo de saúde que impera hoje no Brasil não é esse. Eu vejo que nós estamos devagarinho caminhando para isso, porque o próprio sistema está percebendo que é mais barato e melhor agir assim. Mas o que é o modelo padrão na maioria do Brasil, na maior parte do Brasil hoje? São hospitais que prestam serviço para vários convênios de saúde, né? Então, o hospital X atende 20 convênios, e aí o paciente interna com uma infecção urinária, e aí ele interna aos cuidados da infecto. Aí subiu a creatinina, chama a nef. Evoluiu com delírio, chama o neuro.
E aí o paciente fica acompanhado por 5 especialistas. Mas na verdade não está acompanhado por Por ninguém, ninguém, né? por ninguém. Este é o modelo que impera no Brasil hoje. Sim. Na verdade, muitos hospitais não têm clínicos. Clínicos Internistas, né? internistas. Internista, Eles não têm. São só os especialistas que cuidam dos pacientes. E eu ouso dizer, assim, não tem um dado para respaldar o que eu estou dizendo, mas eu ouso dizer que talvez seja a maioria dos hospitais, né? Acho que se a gente botasse assim, eu conheço muito poucos hospitais que esse modelo do no qual predomina o especialista generalista seja o modelo vigente. Uma coisa que eu acho desafiadora na vida do clínico, e aqui eu falo das subespecialidades da clínica médica, mas sobretudo daquelas especialidades clínicas que são que não tem, por exemplo, procedimentos ou tipos de tratamento, né? Tipo, por exemplo, o nefrologista ele tem a diálise, Sim. o oncologista ele tem o tratamento oncológico, o reumatologista ele tem imunobiológicos. Quando você pega, por exemplo, clínica e endócrino, que majoritariamente são especialidades que o médico, entre aspas, vende é a sua consulta. Sim. Num modelo de sistema de saúde baseado em saúde suplementar de convênios, a gente sabe hoje, né, que o ticket médio de uma consulta com plano de saúde é em torno de R$70, R$80 bruto. Isso está muito aquém da responsabilidade que é conduzir o paciente e do esforço que é para se tornar médico. E aí eu pergunto para vocês, como que vocês encaram isso, sendo clínicos? Todos nós aqui desta mesa somos. Portanto, não temos procedimento, não temos não temos essa parte que para o plano de saúde é o que paga melhor. Como que vocês veem isso na prática de vocês? E como que vocês acham que o clínico consegue superar essa dificuldade em termos de remuneração e de percepção de valor também? Eu acho que de percepção de valor, cada vez mais a própria população vem sentindo a necessidade de ter um médico que cuide de muitas coisas. Então, ter esse chamariz, digamos assim, olha, eu tenho a habilidade de conduzir as suas múltiplas doenças, é um ponto muito positivo para o clínico e que vem ganhando força atualmente. Quando a parte de remuneração, se você realmente for ficar refém de plano de saúde, para clínica, para endócrino, para qualquer outra especialidade, ainda não tem muito como brigar por uma remuneração maior. Mas você tem a opção de atender no particular e aí você faz o seu valor, você coloca os teus anos de estudo, enfim, todas as suas competências ali, né? Mas acho que acima do ambulatório em si, o que vem ganhando espaço para o clínico é essa medicina interna de hospitais. Acho que nesse ponto de vista tem uma remuneração muito boa, principalmente em hospitais particulares. E se você ficar nesse cargo mais de coordenação e até mesmo de gestão de cuidado, como o Igor comentou. E aí você consegue talvez uma remuneração tão boa quanto de um especialista. Sim. Mas é complicado, né? Acho que estamos no começo aí de uma melhora. Eu vejo também dessa maneira, principalmente no que tange o que a Bia comentou de medicina intra-hospitalar. Você passar visita como médico de enfermaria, você dar plantão como médico hospitalista. Tudo isso são coisas que estão progressivamente mais presentes na nossa realidade, pelo menos aqui em São Paulo, e que são coisas que te proporcionam uma remuneração muitas vezes próximo do que ganha um especialista. Considerando que para você chegar no ponto de especialista você tem que ter mais X anos de capacitação e que para você depois crescer no mercado de trabalho, se inserir numa equipe grande, dependendo da sub que você quer fazer, você criar um consultório com uma robustez que possa te manter, são coisas que levam tempo. E esse tipo de trabalho como clínico é como se a gente tivesse um pico menor, mas nós atingimos um platô de maneira mais rápida do que os especialistas. E eu acho que assim, se você tiver planejamento financeiro, se você tiver ideia do que você quer fazer a longo prazo,
esse é um caminho que pode ser muito atrativo do ponto de vista monetário, que é o que a gente está falando agora, né? Então, assim, eu enxergo com bons olhos, principalmente essa parte que eu comentei, intra-hospitalar. E aí, até para consultório a longo prazo, a Bia comentou sobre consultório particular e tudo mais. Isso é uma coisa que você pode, se for ter um interesse, crescer e crescer também a base dessa parte intra-hospitalar. Então, às vezes, você acompanha o paciente no intra-hospitalar e você vira o médico dele. Você é o cara que vai fazer a coordenação do cuidado dele e ele é um paciente multicomórbido que vai ser acompanhado por outros especialistas, mas você é quem centraliza todo esse cuidado e aí você eventualmente pode formar uma robustez suficiente para isso ser a base do teu trabalho. Acho que é isso. A gente tem muita versatilidade como Sim. clínica, né? Muitos campos de atuação ainda. E a serem, né, expandidos. Então, ambulatório, enfermaria, às vezes até mesmo TI, às vezes coordenação, gestão médica, enfim. Um campo em expansão, né? E uma coisa que vale pontuar aqui é a questão das soft skills, né? Então, Definitivamente. assim, se a gente tentar pensar um pouco mais fora da casinha, talvez o principal fator que vai predizer a remuneração do médico é as suas habilidades extra-medicina. Então, por exemplo... Coisas que você não aprende na residência muitas vezes. Exatamente. A forma como você vai se posicionar para o mercado, né? Saber se vender, no sentido de, por que é melhor ir num clínico do que ir num especialista? Porque simplesmente você não precisa de um especialista. Se você tem uma hipertensão, um diabetes, uma obesidade, uma dislipidemia, cara, você não precisa de um cardio, de um endócrino e de um cardio, de um endócrino, sei lá, de um nefro, se você tiver uma disfunção renal leve. Uhum. Então, se você souber se posicionar, mostrando que um médico só resolve todos os seus problemas, você vai fazer o paciente economizar mais dinheiro, ao invés de pagar 3 profissionais, vai pagar só um. Enfim, você tem que saber se posicionar, se comunicar com a audiência para que ela enxergue o seu valor. Com a gente certeza. tem muita dificuldade de fazer o paciente enxergar o nosso valor, porque isso é um insight que nós não temos, né, durante a formação. E que muitas vezes nós não enxergamos esse Exatamente. valor. A gente não se valoriza, Isso, né? Sim. Acho que essa é uma conversa muito sobre isso. Quando eu estava no R2 e chega um ponto em que todos os preceptores e todos os chefes da residência estão te perguntando o que é que você vai fazer. Uhum. Você vai prestar mais de quê? Você vai fazer cardio, endócrino, pneumo, gastro? O que você vai fazer? E aí você fala, não vou fazer nada. Vou ser clínico. Tá bom, mas você vai parar um ano e prestar depois? Não vou. Vou trabalhar como clínico. Isso é uma coisa que causa estranhamento em 90% das pessoas. Com certeza. E eu vejo muito eu imagino que isso seja muito porque os próprios clínicos não enxergam valor na sua especialidade. Eu acho isso muito errado. Por tudo isso que a gente já comentou, e que também, sim, muitas vezes, às vezes, assim, a pessoa leva até para um campo pessoal, assim. Se você está dizendo que você não quer fazer uma residência, significa que, sei lá, eu tô errado? Sim. Eu não devia ter feito cardio e depois eletrofisiologia e depois hemodinâmica, ou depois, sei lá, eu não devia ter feito onco e depois me subespecializado em sei lá, mama ou pulmão, sei lá, eu tô errado? Eu tô pensando errado? E não, as pessoas só têm caminhos diferentes e elas têm perspectivas de vida diferentes, elas têm gostos diferentes e uma coisa que é verdade pra mim não é verdade pra você, Sim. talvez. É aquilo que eu falei lá no começo. A gente é condicionado que tem que fazer uma residência para depois fazer uma segunda, para depois se especializar ainda mais, Sim. mais e mais, né? Mas a verdade, não. Acho que sim, a primeira residência é muitíssimo importante para você se formar como médico, se reconhecer como profissional, ter habilidades. Mas depois, se você quiser parar, tá tudo bem. E você tem caminho para seguir, né? Exato, e você tem vários caminhos para seguir, exato, com uma e remuneração muito bons boa. caminhos. Sim. E sendo dono da sua rotina, o que é muito Exatamente. importante, né? E uma variável interessante que o Igor pontuou aqui é a questão do tempo da remuneração. Então, às vezes o colega que faz clínica médica tem uma formação mais curta, de 8 anos, e ele já começa num nível de remuneração próxima ao teto, né? Enquanto que o colega especialista, que vai fazer, às vezes,
11, 12 anos de formação, ele vai roer um osso de residente por muito mais tempo. Uhum. Sim. E ele vai demorar mais tempo para se colocar no mercado de trabalho. E muitas vezes esse cara tá trabalhando junto contigo no teu trabalho de clínico. De clínico, exatamente. Sim. Exatamente. E enquanto isso, você já estava 3, 4 anos na frente dele, sendo remunerado 20, 30, 40 mil reais por mês, dependendo do seu pico de trabalho. Quando você bota isso em função do tempo, né, do ponto de vista financeiro, isso é uma coisa que pesa. Agora, no final do dia, a gente não está falando de dinheiro, né? A gente está falando de realização profissional. Sim. Sim. Essa conversa Se a gente você- fatora para fora qualquer grau de realização profissional. Se você quer fazer a residência... Exatamente. Se você, por exemplo, eu decidi fazer oncologia porque eu não me via atuando como intensivista, como emergencista, e eu gostava muito de oncologia. Sempre fui muito fascinado pela especialidade. Mas, pessoal, acho que a gente discutiu coisas muito legais, acho que vai abrir muito a cabeça de quem está nos ouvindo. Eu queria agradecer muito a participação de vocês, achei que foi muito bacana. E eu queria abrir para vocês se despedirem, fazerem algumas considerações finais. Bom, pessoal, obrigada pelo episódio de hoje, por terem ficado aqui com a gente até o final. Acho que o meu conselho para encerrar é façam sim residência de clínica médica, porque vale muito a pena. E tem muitos caminhos para serem escolhidos. Não achem que é só clínica médica, porque não é. Definitivamente não. Galera, muito obrigado pelo convite. Faço das palavras da Bia as minhas. Clínica é tudo, façam residência de clínica. E a mensagem que fica, eu acho que de nós três, é que a clínica é soberana. Muito bom, pessoal, muito bom. Não esqueçam de seguir o Papo de Clínica no Instagram, @Papo de Clínica. Não esqueçam de seguir o Rafael Oncologista. Estou lá nas páginas da Medway. Lembrando que a Medway é o melhor curso preparatório para residência, sobretudo para você que quer fazer residência em São Paulo, então R1, R3. Nós temos, com certeza, o melhor grupo de professores, modéstia à parte. E somos também aqueles disparados os que mais aprovam aqui em São Paulo. Tá? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. Beijo no Que coração. está nos ouvindo, forte abraço, até a próxima. Até. Tchau.